vamos avançar? Já já a gente traz para você mais repercussão desse caso. Mas antes, a notícia agora é espionagem. Nos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, operou um sistema secreto de monitoramento da localização de cidadãos em todo o território nacional. Essa ferramenta permitia, sem qualquer protocolo oficial, monitorar os passos de até 10 mil proprietários de celulares a cada 12 meses. Para isso, bastava digitar, inserir no sistema o número da linha telefônica e acompanhar no mapa a localização conhecida do aparelho. A prática provocou questionamentos dentro da ABIN, entre integrantes da agência, pois não há uma autorização legal para acessar dados privados. Foi aberta, então, uma investigação interna. Esta ferramenta se chama First Mile, desculpa pelo inglês, mais ou menos. Foi desenvolvida por uma empresa de Israel. Israel é top nisso aí. Esse software foi comprado por quase 6 milhões de reais, com dispensa de licitação, no governo Temer. Não foi caro, não. E foi utilizado ao longo do governo Bolsonaro até o ano de 2021. Osmando, remonta à ditadura. É pura espionagem, é típico de regimes autoritários, de regimes sem nenhum padrão ético. A gente está acostumado a saber que os filhos do ex-presidente Bolsonaro tinham um verdadeiro encantamento pelas tecnologias criadas por Israel. O Bolsonaro visitou Israel, os filhos visitaram Israel. Eles namoraram muito tempo na ampliação dessas parcerias para estabelecer espionagem no Brasil. A gente custa a acreditar que num país que amanhã completa 38 anos da posse de Zé Sarney como presidente da República, que foi eleito vice-presidente numa disputa na chapa com Tancredo Neves, e Tancredo Neves, com a doença que contraiu, teve que se hospitalizar, não tinha condições de assumir, e houve um consenso entre os que elegeram o Tancredo e o Sarney numa eleição indireta, disputando com Paulo Maluf. Houve, então, a posse do Sarney, e aí começou o fim do regime militar e o início do processo de democratização do país, com a chamada Nova República. É difícil acreditar que depois de passar tudo isso, de tantas conquistas, de uma Constituição que adquirimos em 1988, foi uma Constituição avançadíssima, com ganho com ganhos sociais, com ganhos na cidadania, com ganhos na liberdade, com ganhos na melhoria da imagem do Brasil no mundo, que a gente venha a passar por o que passou no período do governo do Bolsonaro, inclusive com essa história da espionagem, de monitorar telefones. Ninguém sabe quem eram essas pessoas que eram monitoradas, mas certamente eram pessoas que não interessavam ao governo Bolsonaro, que eram consideradas desafetos, e isso precisa ser investigado para que nunca mais isso volte a acontecer no Brasil. João, deixa eu só te fazer um questionamento, vou pedir sua ajuda para entender um ponto. A arapongagem é o que a gente está vendo. E o papel da ABIN, a gente sabe que não é esse. É uma agência criada para a inteligência do país, inclusive para questões internas, mas esse artifício, a arapongagem, remonta a fatos ilegais e que nada tem a ver com este propósito da ABIN. Eu queria então que você explicasse esse papel da ABIN e dos servidores, porque
dentro da própria agência foi quando iniciou-se o questionamento a isso. Na verdade, você tem um único país que criou uma estrutura semelhante por uma contingência, que foi os Estados Unidos. Por conta do 11 de setembro, surgiu o ato patriótico. O ato patriótico permite algumas coisas, mas isso tudo sob o controle do Senado e da Câmara. E tem que se ter, existe uma coisa chamada interceptação percussora. É aquela em que não se analisa nada, se bota o computador, ele aleatoriamente vai pegando. Quando pega uma palavra, por exemplo, bomba, Osama Bin Laden, Estado Islâmico, aí ele vai para aquela conversa, o computador se retém a ela e vai tentar localizar. Se houver algum nexo, um juiz é comunicado e ele autoriza. É assim que é feito. Não é do jeito que foi feito aí, não. Essas malas, na verdade, elas se proliferam no Brasil. Elas existem desde $200 mil, uma mala para 10 linhas, até 10 mil linhas, 20 mil linhas, o seu bolso é o alcance. O que existe de fato é que essas malas, elas são uma interceptação telefônica que viola o sigilo dos magistrados, que viola o sigilo do Ministério Público, que viola o sigilo do cliente com o advogado, que é essencial. Pode até ser que o cara seja maior bandido, mas esse sigilo é obrigado a existir. E o pior, administrado por pessoas que já provaram que têm a capacidade mórbida de orquestrar as coisas mais aberrantes possíveis. Então vamos colocar esse caso aí da BIM. Há muito tempo que saiu isso aí. Há cerca de 3 anos ou 4, a Polícia Federal apreendeu esse sistema, numa menor escala, na Polícia do Senado, na Polícia da Câmara e na PRF. Por quê? Todo respeito à PRF, mas não é uma polícia judiciária para fazer a investigação a este ponto. É o maior operador de droga, de prisão de hoje, de contenção de droga, mas não tem essa função constitucional. Então foi apreendido e depois foi feito um acordo, se tirou. Guardião, só no Piauí hoje deve existir entre 10 mil linhas acompanhadas. Mas isso tudo hoje se dá de uma forma muito responsável. O que é que acontece? O juiz tem que botar a senha dele lá, o ID dele. O delegado tem que pegar aquela ordem e seguir do jeito que ela foi colocada. Que às vezes acontece de não colocar. O CNJ é comunicado, existe um coordenador estadual de acompanhamento disso. Antigamente era o desembargador Erivan, hoje eu não sei quem é. Mas deve ser alguém de uma vara criminal. Porque normalmente é um desembargador presidente de uma vara criminal. Existem todas essas cautelas, porque hoje você tem 3 guardiões no Piauí. Aí você está falando... Só para terminar, hoje você tem um guardião da DEPRO, tem um guardião da Secretaria de Segurança e tem um terceiro aí, que eu não sei de especificar como é que ele funciona, mais ou menos. Aí você está falando da questão legal, onde existe isso como instrumento autorizado pela justiça e tudo mais. Não parece ser o caso, Fran. Não, nesse caso aí é simplesmente quebra ilegal de sigilo e essas pessoas estão passíveis de serem presas a qualquer momento. Até porque o crime é individualizado. Cada linha é um crime. E continuado. Fran. Agora, para fazer isso, tem que se ter coragem de prender, né? Lembrando que não foi o único caso de um suposto uso ilegal da ABIN pelo governo do então presidente Jair Bolsonaro. Em 2020, também, a ABIN teria preparado 2 relatórios para a defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Além disso, também houve ali a expectativa, o desejo do governo Bolsonaro de colocar agentes da ABIN também nas organizações sociais, uma espécie de espionagem das ONGs no nosso país, fora os ministérios, que também receberam agentes da ABIN. Então, é uma série de casos que aparecem, não apenas esse, que configuram a possibilidade do Bolsonaro ter realmente utilizado a ABIN de modo ilegal, ali inclusive usurpando as funções da ABIN.
Avena, eu vou ouvir você agora, mas antes tem uma fala do ministro Rui Costa, da Casa Civil, repercutindo esse tema. Nós já mostramos os desdobramentos, o Ministério Público acionou o TCU para fazer a investigação e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também comentou. Vamos ver então o que foi que disse o ministro. Abre aspas. É bom pontuar que a matéria se refere a 2021, então ao passado. O nome para a ABIN, que é o novo nome indicado pelo atual governo, Luiz Fernando Correia, foi indicado ao Senado e ainda não foi aprovado. Nós, assim que tivermos a nova direção da ABIN, vamos reformular. Sob nova direção, toda a lei será respeitada no trabalho da ABIN. Lembrando que a ABIN saiu da alçada do GSI e está agora na Casa Civil com o ministro Rui Costa. Danias, em Brasília, se tu tem uns anúncios em Brasília e São Paulo que é uma piada, que só no Brasil que o cara faz isso. Sabe qual é o anúncio? Compre 600 mensagens por R$1.000. É um absurdo. Tu sabe para que essas mensagens? De quem tu escolher. Ravena, É um negócio que... é absurdo. Só mesmo aqui, que em outro lugar, o cara que anunciou estava preso. Muito bem pontuado pelo ministro, para que não se faça aí a confusão de saber quem foi que começou toda esse imbróglio, essa problemática toda que aí incorreu em crime e nos coloca aí sobre uma eterna sensação de insegurança da nossa privacidade. Quando eu falo nós é realmente qualquer pessoa. Qualquer pessoa que possa ter o seu sigilo telefônico violado através de interceptação telefônica, o seu sigilo telefônico quebrado, e até porque há uma lei de proteção de dados já vigente. Antigamente, falava-se até que, vou falar aqui, a empresa, a LG, ela captava até o que você dizia. Mark Zuckerberg disse que só usa o computador dele se tiver uma fitinha aqui na frente da câmera, do celular. Porque o perigo é muito grande, a tecnologia... O cara que gerencia o maior sistema de rede a social, tecnologia usa realmente, ela fascina o alcance do que ela pode empoderar, do que até onde ela pode levar o poder de quem está pretendendo usá-la. E basta lembrar também da argumentação do ex-ministro Sérgio Moro. Quem lembra? Quando ele saiu dizendo: saio porque não admito interferência na Polícia Federal. E aí eu estendo para os outros também. Então, se havia esse interesse para essa interferência, para designar a investigação, tirar a investigação, cometer atos ilícitos, como interceptações não autorizadas, grampear pessoas, quantas pessoas, quaisquer pessoas, e todo mundo muito vulnerável a isso, então, com certeza, agora, como diz o ministro, é o momento de ser reformulado e de ser responsabilizado todo esse pessoal engraçado deixa eu só fazer um... É um piauiense que comanda toda essa rede, não essa rede legal. A rede legal, quem comanda a rede legal é o delegado Alessandro Barreto, que está lá por uma questão meramente técnica, porque já está lá, eu acho que quase 10 anos, né? É qualificadíssimo para isso. Os E a Ravena falando e segurando a câmera do celular dela, passando o dedo na frente. Não, mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Que o próprio Zuckerberg disse um dia desses. Só usa com a fitinha. Não culpem o Facebook, não culpem não sei o quê. Na hora que você tá vendo a Netflix, ela tá lhe vendo. A LG... Ai, meu Deus do céu. João, aí você deixa a gente nervoso. Calma. Que tem a televisão na frente da cama, galera. Smart TV tem Calma. Acorda. Olha, já a gente avança, mas antes eu tenho